Se fosse 10 mil as minhas dívidas, eu teria feito tudo igual, porque eu não tinha o que comer. Sim. Teve vezes que eu fui dormir sem comer para que os meus filhos pudessem comer. Então, você imagina uma conta de 10 mil, de 700. Então, eu prefiro a morte. E os meus filhos vão ficar bem. Tamanha a loucura, a depressão dessa mãe achar Olha. que um filho vai ficar melhor sem você, né? É. Então, para você ver o tamanho da loucura mental. Então, essa é a trajetória. Então, hoje, a resposta é isso. Eu era positiva durante 15 minutos. Mas a soma de quem eu era, que foi como a gente começou o podcast. Eu não cocrio aquilo que eu quero. Eu queria saúde, eu queria ser a mãe dos meus filhos, eu queria estar feliz, eu queria dinheiro, eu queria uma geladeira cheia de comida que fosse coisa simples. Mas quem eu era? Escassez total. Nas 23 horas e 45 minutos. E era isso que voltava e criava a minha realidade. Que loucura. É. E muita gente tá assim, né? Ainda mais depois da pandemia, né? Né? Isso é interessante, porque assim, ó, como que milhões de pessoas, milhares de pessoas ficaram milionárias durante a pandemia? Então, o problema é a pandemia? Não. É a mente da pessoa. Pessoas com mente fraca estão doentes, estão desempregadas, estão com dívidas. Por quê? Porque o medo chegou primeiro. E as outras pessoas, não, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Então, é a mente. Por quê? Porque a pandemia não muda a vida de ninguém. Vou falar de novo. A pandemia não tem como mudar a vida de ninguém. Vamos lá. Como assim, Elaine? Eu não tenho controle sobre a pandemia. Mas eu tenho 100% de controle sobre a minha vida. Bingo. Sim. A pandemia apenas aumenta e potencializa quem você já era. Se você já era não merecimento, fracassado, vítima, a pandemia só veio e fortaleceu a vítima que já existia dentro de você. Se você já era depressivo, angustiado, triste, a pandemia veio como aquilo que você precisava para potencializar quem você já era. Ela não consegue mudar, não é de um dia para o outro. Está lá no inconsciente, as nossas dores, as nossas feridas, então apenas potencializou. Esse homem aqui acabou com a minha vida. Não, ele potencializou quem você já era. Porque você não curou. Então, eu não tenho controle sobre a pandemia, sobre a economia, sobre o governo, sobre a crise. Mas eu tenho controle sobre a minha vida. Então, não é aquilo que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece que determina quem você vai ser. Então, aonde de novo a gente volta? Na consciência, numa mente forte. Uma pessoa que tem uma mente forte, que sabe realmente o que a gente está falando e aplica isso, não importa o que acontecer, ela se mantém forte, ela vai empregar pessoas enquanto o mundo enquanto as pessoas estão perdendo emprego. Durante a pandemia, teve pessoas que empregaram e outras que fecharam.